Mas vamos falar do Palmeiras nesse bloco? Eu prometi que a gente vai falar do Alviverde. O Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense sábado às 9 da noite no Allianz Parque. E quem traz as informações do Alviverde é você, Leandro Boldaquian. Fala, meu caro Marco Belo, pessoal ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Amanhã já tem jogo de novo, hein, do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Enfrentará em casa, no Allianz Parque, o técnico Luiz Felipe Scolari e o Atlético Paranaense. Vai ser o reencontro do Felipão, né, com a massa alviverde, né, e também o seu primeiro encontro com o técnico Abel Ferreira no campo, né, porque o Felipão já visitou a concentração do Palmeiras, né, por diversas vezes enquanto não estava trabalhando e teceu muitos elogios ao técnico Abel Ferreira, inclusive colocando já o português como o maior técnico da história do clube, claro, por conta dos títulos conquistados. O Abel Ferreira, que não tem problemas para escalar a equipe, não tem desfalques nos 11 considerados titulares, e a tendência é de força máxima para este confronto, até por conta da boa vantagem já criada no Paraguai para a disputa da volta nas oitavas contra o Cerro Porteño. Então, para amanhã, deveremos ver o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Dudu e Rony na frente, formando o ataque alviverde. Até ontem, 33 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada. A tendência também de casa cheia, né, para esse confronto. Palmeiras podendo aumentar a vantagem na ponta, né, tentando aproveitar que está todo mundo meio numa situação aí de eliminação em torneios de mata-mata, e por isso as prioridades podem ser diferentes entre os ponteiros da tabela, meu caro Marco Belo. Valeu, Leandro Boldaquian, com todas as informações do Palmeiras. E é impressionante, né, Ivan? O noticiário do Palmeiras fala o seguinte: time completo, força total, nenhum jogador machucado. A estrutura do Palmeiras me parece diferente das demais hoje em dia. Não, e assim, o Abel rodou bastante esse grupo, né? Na primeira fase do Campeonato Paulista, depois o Palmeiras antecipou muita coisa para estar bem para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, depois retornou. Levou a primeira fase da Libertadores também com vários reservas em campo. Então, assim, a mescla, a forma como ele conduziu o grupo fez com que o Palmeiras não se sentisse tanto. E olha que ao longo do caminho ele perdeu vários jogadores para as seleções nacionais, né? Gustavo Gomes, Danilo, Everton, Piquerez e por aí vai, né? Então ele perdeu muitos jogadores ao longo do caminho. Mas o trabalho dele é muito bem conduzido, né? E o Palmeiras sofre menos. Eu ainda acho que o Palmeiras agora, a exigência para o Palmeiras ela é sempre muito alta, porque hoje o Palmeiras pratica o melhor futebol da América do Sul. Acho que isso é indiscutível, sobretudo no Brasil. Então tá sobrando por aqui. Mas se você reparar nas últimas partidas, o Palmeiras andou oscilando um pouquinho durante os jogos. Não de uma partida para outra, mas o Palmeiras, por exemplo, jogou menos que o São Paulo no último duelo pela Copa do Brasil. Contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, foi mal no primeiro tempo, bem no segundo. Contra o Avaí, a equipe já foi mais mesclada, foi um jogo bastante regular. Contra o Atlético Goianiense, começa mal, depois realiza uma virada histórica. Agora, contra o Cerro Porteño, faz um primeiro tempo muito fraco e depois consegue no segundo, o que eu considero natural, porque todas as equipes oscilam no futebol brasileiro e agora é um momento bastante difícil, agudo, desgastante, né? E o Palmeiras tem essa exigência de sempre ter o melhor desempenho e, mais do que isso, a eficiência de ir se classificando e caminhando nas competições. Tem o esgotamento físico e mental pela exigência, então eu considero natural, mas é um Palmeiras ainda bastante competitivo e que continua sendo o favorito para praticamente tudo, ou um dos. Henrique, o fato do Palmeiras ter metido 3 no Cerro também dá essa tranquilidade para ir com força máxima para enfrentar o furacão do Felipão, né, Henrique? É claro, você num confronto mais direto pelo título, né, contra esse Atlético Paranaense, você pode botar lá um time muito mais forte, um time com uma pegada maior, até pelo placar construído fora de casa no jogo diante do Cerro. O Palmeiras tem fora isso, o Palmeiras tem um baita elenco. Quando se fala do Palmeiras de time alternativo e você começa a lembrar
que time alternativo ele pode colocar em campo, você conclui rapidamente que vai ser um time forte, com capacidade de medir forças contra qualquer adversário, dada a qualidade desse time alternativo. O Palmeiras está nadando de braçada nas diversas competições das quais ele participa, viu, Marco Belo? E Savoia, interessante o Palmeiras enfrentar o Filipão, né? 2 dos grandes treinadores, se não os maiores da história do Palmeiras. E o Filipão está em boa fase, hein? Em boa fase. Agora, o grande segredo do Palmeiras é o seguinte. Acho que o Ivan tocou num ponto certo, eu ia falar justamente isso. A Síria aqui, a mulher te ajudando aí, dando a classificação do Palmeiras. Que beleza, hein? É meia louca essa daqui. E aí, a Síria, hein, antes que alguém já confunda as bolas. A pré-temporada do Palmeiras foi uma maravilha. E outra coisa, o Palmeiras é um time organizado cansa menos, se expõe menos, porque todo mundo corre menos. Você está organizado. Quando você não está organizado, você corre atrás da bola, né? E o Palmeiras não conduz a bola. O Palmeiras recupera a posse de bola, toca a bola e joga na vertical. Cansa menos, né? Você cansa menos, você corre menos risco no jogo e na sua condição física. Então, cara, é um trabalho já de 2 anos com o mesmo treinador, a mesma comissão técnica, é um ambiente saudável. Agora, quanto ao Filipão, fico feliz que o Filipão tenha acertado um bom trabalho no Atlético. O Filipão é um cara que merece, né? Ontem fizemos uma comemoração sobre a conquista do pentacampeonato. O Filipão deu uma entrevista muito legal, né? Eu vi, se emocionou. O Filipão é um cara do bem, né? E eu torço muito pelo Filipão, né? Apesar do 7-1, eu não teria voltado para a seleção depois de ter sido campeão, mas isso é uma questão pessoal dele. Mas o Filipão é um cara do bem e é legal você ter o Filipão no futebol, né? Eu gosto muito das entrevistas dele, os trejeitos dele. Agora, para o torcedor palmeirense é um evento, né? O Abel Ferreira e o Filipão, 2 dos maiores vencedores da história do futebol. Tem ainda o Brandão e até o Vanderlei Luxemburgo, que venceu bastante também. E outro detalhe, o Filipão é ídolo em Portugal. Ele treinou a seleção portuguesa de futebol em um momento que a seleção ainda não era o que é hoje, né? Antes da conquista da Euro. E os técnicos portugueses idolatram ele, também tem isso. Sorrir com a Clear Correct. A gente vai falar do Santos, outro jogão de bola, hein?